Aproveitando esta tarde nublada e com temperatura bem agradável, e aproveitar antes que chova, né? Bem, eu estou prevenido com esse guarda-chuva de 70 centímetros. Eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto tão inusitado, que talvez muita gente estranhe por conta do meu artigo em forma de questão disputada, se o rock é diabólico, e algumas críticas que já tenho feito aos gêneros modernos. Mas eu gostaria de comentar aqui porque recentemente eu assisti a uma entrevista do Thiago Braga, concedida ao Nando Moura. Eu não gosto do Nando Moura, tá? Pra mim, ele é um esquerdista enrustido. Ele tem se mostrado muito pró-MBL, essas coisas. Enfim. Mas eu gosto do Thiago Braga quando o assunto são as suas refutações históricas, né? A vídeos de socialistas e comunistas. Apesar de discordar em alguns pontos dele, né? Principalmente com respeito à religião, mas não dá pra negar que os vídeos deles são muito bons, tá? Mas tem um ponto que foi interessante ali e que eu gostaria de comentar, tá? É sobre o heavy metal. O Thiago Braga, ele fez um elogio à banda que podemos classificar como power metal, mas e symphonic metal, tá? É Symphony X, porque é uma banda com membros muito inteligentes que realmente entendem de música. Eu já passei por aqui hoje. Ó, aquele Porsche novo, né? E um carro elétrico ali. Não. E lenhas. Então, e eles têm músicas muito eruditas, principalmente eruditas em termos de conteúdo, tá? Não tô falando que é música erudita da mesma maneira que Vivaldi é erudito, não. Estou falando de música com letras com grande profundidade, tá? Porque o Odyssey, perdão, o Symphony X, eles têm uma canção de mais de 20 minutos chamada The Odyssey. The Odyssey é uma canção que busca resumir a obra A Odisseia de Homero numa composição de heavy metal, tá? O som pode não agradar muito os ouvidos de muita gente. Eu particularmente não fui muito fã do Symphony X, porque eu acho o som deles muito experimental, tá? No entanto, a temática não deixa de chamar a atenção. Agora vamos perguntar: pera aí, você tá querendo defender o heavy metal? Não necessariamente. Mas você tem algum ritmo de música não erudita? Você tem um gênero que eu costumo poupar das críticas, tá? É justamente o gênero, esse gênero de metal, que é o mesmo do Symphony X, que podemos colocar também no meio o Stratovarius, o Rhapsody of Fire, o Angra, Blind Guardian, entre outros. Por quê? Eu não vou negar que acidentalmente
Essas bandas me ajudaram também nos meus estudos e no despertar do meu interesse. Por incrível que pareça. Então, esse gênero de metal, não tô falando de todos, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui pra falar de black metal, death metal, aqueles cantos, aquelas músicas cujos cantos parece um porco grunhido, né? Com vocal gutural, essas coisas, não. Não tô falando desses daí, né? Cuja bateria parece parece que tá batendo numa lata. Não tô falando desse tipo assim. Eu tô falando justamente desse heavy metal mais melódico e com temática erudita. Porque o Thiago Braga, nessa entrevista, ele disse o seguinte: o heavy metal me levou à alta cultura. O que é alta cultura? Alta cultura são produções que, em geral, são de artes, porém, que são verdadeira arte. É meio difícil classificar porque nem a direita, os conservadores não conseguem definir bem. Mas estamos falando de arte de verdade. Arte de verdade e vida intelectual de verdade. Tá? É basicamente isso. É o que eles chamam de alta cultura. Tá? Por exemplo, uma pintura de Picasso é alta cultura? Não, não é. Tá? Mas a do Rembrandt é basicamente isso, tá? Então, o Harry Potter é alta cultura? Não, não é. Alta cultura é, por exemplo, os escritos de Machado de Assis, tá? Etc. Tá? Ou mesmo a Odisseia de Homero. Segundo o Thiago Braga, tá? Ele descobriu, basicamente o testemunho dele é de que ele descobriu a alta cultura por meio do Symphony X. E o Nando Moura o endossou. Apesar das canções do Nando Moura estarem muito longe da qualidade do Symphony X, né? Vocês podem conferir no próprio canal dele. Então, isto é um ponto que merece uma reflexão. Eu não tô recomendando heavy metal, tá? Aqui não tô falando, não tô defendendo heavy metal como um bem, mas como um mal menor, tá? Ou basicamente um gênero que acredito eu pode ser tolerado no sentido de que entre uma pessoa gostar de funk e uma pessoa gostar de heavy metal, é muitíssimo melhor gostar de heavy metal. É esse meu ponto, tá? O heavy metal, ele pode ser, sim, considerado um mal menor. E eu digo isso por experiência própria, tá? Por exemplo, o próprio Rhapsody of Fire é um convite, assim como o próprio Blood Guardian e o outro projeto em que o Hansi Kirch, o vocalista do Blood Guardian, trabalhou, que é o Demons and Wizards, ou Wizards, não sei, meu inglês é péssimo. Mas enfim, os seus dois projetos musicais, ele trabalha muito em torno da mitologia e de temas épicos, principalmente em torno da Idade Média, tá? Principalmente quando se ouve a música da banda Demons and Wizards, que se chama Finder on the Green. Você vê ali um clima, você percebe um clima medieval sendo imitado naquela música. E os vocalistas costumam cantar muito bem, né? E não vou negar que aquilo me ajudou de alguma maneira a criar interesse.
Isso já quando eu era ateu. Porque eu escutava muito dessas bandas, tá? Eu não parei de escutar depois da minha conversão. Eu parei de escutar depois que percebi que o que me fazia melhor, o que me ajudava mais, eram músicas eruditas, tipo a do Vivaldi, tá? Mas eu, claro, não vou aqui criticar quem escuta heavy metal ainda. Quem sou eu? Eu não condeno ninguém que escute, tá? Só pra deixar bem claro. Mas o Thiago Braga, de certa maneira, tem razão. O ideal, claro, é que todos ouvissem músicas eruditas. De verdade. No entanto, um dos passos para querer conhecer é justamente passando. Hoje em dia, né? É passando pelo heavy metal. Uma das bandas que me ajudou a despertar interesse em música erudita foi justamente o Accept, ou Accept, não sei como é que se pronuncia porque o nome é alemão, tá? Eu sei que eu tenho um amigo que sabe alemão, talvez ele possa me ajudar a corrigir o nome. Mas o Accept, que é a banda do guitarrista Wolf Hoffmann, esse guitarrista, ele sola a música Für Elise do Beethoven, tá? E a abertura da música, isso na música Metalhead. E nessa música Metalhead, a sua abertura é também a abertura de uma música do Tchaikovsky, que agora não me recordo qual é, porque eu teria que parar a gravação desse vídeo e ver qual é. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. E por que eu tô gravando esse vídeo? É para defender o heavy metal em si? Bem, se quem quiser entender como uma defesa, pode entender, tá? Quem quiser entender isso como uma defesa, que entenda, não tô nem aí, tá? Porque para mim não é nada pecaminoso escutar heavy metal, tá? O meu ponto é justamente isso que eu não tinha parado para pensar. Na fase que eu tinha algum interesse em literatura, foi justamente a fase em que eu via Blind Guardian, cujas músicas são inspiradas no ambiente do mundo de Tolkien. Tolkien era agnóstico. Bem, pra mim não era, tá? Mas ainda que fosse, não seria pecaminoso ler os livros de Tolkien, viu? Eu acho que Tolkien ensina muito mais valores importantes para a nossa salvação do que um grupo de sectários malucos que querem anatematizar quem lê Tolkien e quem ouve heavy metal, né? Mas enfim, deixa o carro, uma moto passando. Mas é isso, meus amigos. O Thiago Braga tem razão. Realmente, o heavy metal, ele pode sim, acidentalmente. Por que acidentalmente? Porque não tem que passar pelo heavy metal para conhecer a alta cultura, tá? Alta cultura entre aspas, eu detesto esse termo. Mas, de fato, é conveniente usar esse termo para distinguir dessa porcaria de cultura que nós estamos vivendo. Mas é o que tenho a dizer, tá? É uma reflexão que é interessante ser feita, tá?
Eu não estou dizendo que o mundo será salvo pelo heavy metal, longe disso. Mas é fato, sim, tá, que acidentalmente o heavy metal realmente ajudou a muita gente conhecer a alta cultura. Eu conheço pessoas que só se interessaram por essas coisas graças ao heavy metal, por incrível que pareça. Eu recomendo que ouça heavy metal? Não, não recomendo, tá? Não recomendo. Ainda que eu possa ouvir uma coisa ali para relembrar e mostrar para alguns amigos, tipo, olha, antigamente eu ouvia essa música. Não significa que eu recomende. Eu acho que o mais importante é a pessoa a saber apreciar exclusivamente a música erudita ou a músicas medievais, etc. Ainda que certas canções de algumas bandas como Rhapsody of Fire e Blind Guardian consiga imitar com uma certa competência as músicas medievais. Mas de preferência o melhor é escutar essas músicas. Eu costumo escutar às vezes algumas músicas medievais ou barrocas ou de piano, como do Liszt e Chopin, enquanto estudo, para abafar os barulhos de casa, etc e tal. No entanto, e faz tempo, muito tempo, anos, tá, que eu não ouço um heavy metal como eu escutava antes, sabe, de colocar som alto no carro para ouvir, ou no fone de ouvido enquanto caminho. Hoje eu nem música na verdade escuto direito. Eu tenho dado preferência, deixa esse carro passar, tenho dado preferência em ouvir conferências, sermões, esse tipo de coisa, tá? Ou alguns vídeos aleatórios, tá? Inclusive hoje eu estava ouvindo o próprio vídeo do Thiago Braga, que mencionei no início desse vídeo, tá? Sobre o terror soviético. Mas é isso, amigos. Eu concordo com o Thiago Braga, tá? Apesar de eu não achar que o heavy metal é um gênero, digamos assim, recomendável, mas ele tem sua razão. É um vídeo com um tema mais brando, uma reflexão, e como eu digo, esse canal aqui serve para expor algumas reflexões minhas, algumas opiniões minhas também, o que eu aprendi, e aqui estou expondo uma opinião minha, tá? Eu não acho o heavy metal recomendável, mas ele tá certo, em certo sentido. Realmente, o heavy metal ajuda a nos aproximar da boa arte, por incrível que pareça, ainda que não sendo Simpliciter. Fique com Deus e até um próximo vídeo.